Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, sou professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Hoje a voz está um pouco embargada, né? Você já deve ter percebido aí. Afinal de contas, eu estou mega resfriado. Mas o problema é só essa tonalidade aqui que ficou estranha, mas com certeza não vai atrapalhar o nosso conteúdo. Então se liga só, nós hoje vamos estudar a regência. E quando a gente pensa em regência, a gente tem algo muito importante para a prova. Eu tenho aqui a regência verbal e a regência nominal. O que é isso? É um termo exigindo uma preposição. Regência verbal é o verbo pedindo uma preposição. Regência nominal é um nome pedindo uma preposição. Agora, por que isso daqui é muito importante para o concurso público? Principalmente a regência verbal. Porque no dia a dia a gente utiliza o português de um jeito. É o português informal. E na hora da prova é o português padrão. Então já vou de cara citar como exemplo o verbo namorar. No dia a dia a gente coloca a preposição com. Eu digo que o Pedro namora com a Bruna, que a Bruna namora com o Pedro. Mas o verbo namorar, ele é um verbo transitivo direto. Então quem namora simplesmente namora alguém. Então o certo seria Pedro namora Bruna ou Bruna namora Pedro. Ou seja, o verbo namorar não pede a preposição com. Ele até pede um complemento, mas é um complemento sem preposição. E isso faz a gente errar muito na prova, porque no dia a dia a gente fala de um jeito e na hora da prova é do outro. Ou seja, é o famoso erro do cotidiano que vem para te derrubar. Agora, em relação à regência nominal, a gente manda muito bem. Não é muito bem. Então não tem problemas. Nesse momento, o que acontece? Quando o cara cobra a regência nominal, ele tenta te derrubar, não perguntando se a frase está certa ou errada. Ele tenta, na verdade, ir em cima da análise sintática, porque aí ele vai cobrar a diferença de complemento nominal para adjunta de nominal, e é isso que, de fato, torna o processo difícil. Mas não se preocupe, vamos lá. Vamos começar aqui a brincadeira. Não faz muito tempo, uma aluna no curso presencial perguntou assim para mim: professor, qual é a diferença de concordância verbal para concordância nominal? Era a primeira aula dela numa salinha de concurso público. Fazia 15 anos que não estudava. Aí eu coloquei a seguinte frase: os alunos gostam de sorvete. Observe que os alunos é o nosso sujeito. Aqui eu tenho o verbo gostar e de sorvete é o nosso objeto. Então, o verbo gostar é um verbo transitivo indireto, pois quem gosta, gosta de alguma coisa, e de sorvete é um objeto indireto. Aí ela perguntou a diferença, como eu acabei de dizer, de concordância verbal para regência verbal. Concordância verbal é a relação entre o verbo e o núcleo do sujeito. Então, o verbo vai concordar com o núcleo do sujeito. Se o núcleo estiver no singular, o verbo vai ficar no singular. Se o núcleo estiver no plural, o verbo vai ficar no plural. Então, aqui, ó, eu tenho um sujeito. Quem é um núcleo? É o termo alunos. E por que eu sei que alunos é um núcleo e não um os? Porque o núcleo do sujeito vai ser sempre um substantivo sem preposição, pois, na verdade, o substantivo, como já vimos, é sempre uma estrutura nuclear. Então, ele sempre vai ser núcleo de qualquer estrutura nominal, como o núcleo do sujeito, o núcleo do objeto e por aí vai. Agora, se o núcleo está no plural, o verbo fica no plural. Então, aqui eu jamais poderia dizer os alunos gostam de sorvete. Eu, neste momento, teria um erro de concordância verbal, pois o verbo não estaria concordando com o núcleo do seu sujeito. Agora, quando eu coloco gostam de sorvete, observem que essa preposição ela não apareceu do nada, ela apareceu porque foi exigida pelo verbo gostar. Então aqui, quem gosta, gosta de alguma coisa. Não teria como eu tirar e falar simplesmente os alunos gostam sorvete, pois na verdade os alunos gostam de sorvete. Então esta preposição foi exigida por este verbo. E isso aqui nós chamamos de regência verbal. Aí ela entendeu muito bem e a gente conseguiu caminhar. Então vamos lá, vamos caminhar agora através de um estudo dirigido. Acompanhe aqui comigo. Em concursos públicos, regência é o estudo de qual palavra, termo regente, pede qual preposição, termo regido. De acordo com a classe do termo,
podemos ter regência verbal ou nominal, como falamos aqui com vocês. Aí vamos ver aqui os exemplos. Precisamos diariamente de atenção. Olha aqui, ó. Este de foi exigido pelo verbo precisar. Então, quem precisa, precisa de alguma coisa. Já que todos acreditavam em um futuro melhor. Neste contexto, quem acredita, acredita em alguma coisa. Então, aqui nos dois casos, eu tenho exemplos de regência verbal, quando o verbo pede uma preposição. E aí você tem que saber aquela listinha das preposições. Agora, regência nominal. Regência nominal é quando o nome, aí a gente tem aqui nessa pegada, substantivo, adjetivo ou advérbio, existe a preposição. E aí vamos entender por que na hora que eu falei nome, eu não disse simplesmente o substantivo e joguei ali no bojo adjetivo e advérbio. Aqui eu tenho a essência das três formas nominais do verbo. Eu tenho gerúndio, particípio e infinitivo. O gerúndio corresponde a um advérbio. O particípio corresponde a um adjetivo. E o infinitivo corresponde a um substantivo. É por isso que eu jogo aqui, ó, essas três essências como se fossem nominativas. E agora, vamos dar uma olhada nos exemplos. Tenho medo de fantasmas. Observe que este de, ele foi exigido pelo termo medo. E aqui, ó, eu tenho um substantivo abstrato, pois é um sentimento, logo não é verbo. Então, é um nome pedindo uma preposição, pois quem tem medo de alguma coisa. Na segunda frase, mantenha sua fé em Deus. Neste momento, essa preposição foi exigida pela palavra fé, pois quem tem fé em alguma coisa. Na outra, o homem era fiel à sua esposa. Essa preposição a aqui foi exigida pelo termo fiel, pois quem é fiel a alguém. E aqui, agiram contrariamente às ordens. Esse às ordens foi encabeçado pelo contrariamente. Observe que aqui tem um a escraseado, e o a escraseado é a fusão do a preposição com quem? Com as artigo. Então, esta fusão de duas vogais idênticas acarreta esse acento grave, que é indicativo do fenômeno da crase. Detalhe, posteriormente, nós vamos estudar a crase em todas as suas peculiaridades, e você vai perceber que crase nada mais é do que um processo de regência, tanto verbal quanto nominal, só que ali nós vamos trabalhar com a exigência de uma preposição específica, no caso da preposição a. Agora, observem que foi exigido pelo advérbio contrariamente. Então, tudo isso aqui é regência nominal. Então, tem momento em que o verbo pede a preposição, tem momento em que o nome pede a preposição. Quando é o verbo pedindo, é regência verbal. Quando é o nome pedindo, regência nominal. Agora, eu disse que, por incrível que pareça, a gente usa a regência nominal, mas acertadinha. Aí o avaliador é muito esperto. Ele cria questões de regência verbal e pede para você assinalar dentre as opções a certa ou a errada. Já quando ele trabalha a regência nominal, ele também faz isso, mas ele gosta muito de trabalhar a análise sintática. E aí, dentro dessa pegada, nós começamos a entender a diferença entre complemento nominal e adjunto adnominal. Só que antes de partir para isso daqui, eu vou ter que mostrar esse processo para vocês. Então vamos lá. Eu tenho aquilo que eu chamo de complemento nominal e aquilo que eu chamo de adjunto adnominal. Essencialmente falando, qual é a diferença entre essas duas estruturas? O complemento, como diz o próprio termo, ele vem para completar o sentido do nome. Então, ali, ele obrigatoriamente vai exigir uma preposição. Isso faz eu afirmar que o complemento nominal sempre, ouça bem, o complemento nominal sempre tem preposição. É impossível existir um complemento nominal sem a preposição. Já o adjunto adnominal, como diz o próprio termo, ele está junto
do nome. Pode ser que ele tenha preposição, mas pode ser que também não tenha. Agora, quando é que vai nos confundir? Quando exatamente aparecer a preposição. Só que aí, para isso, nós temos um quadrinho muito bom para resolver esse problema. Nós não temos 3 instâncias nominais, o adjetivo, o advérbio e o substantivo, só que aqui de cara eu tenho aquilo que eu chamo de substantivo concreto e aquilo que eu chamo de substantivo abstrato. Vou colocar aqui o substantivo abstrato 2 vezes, pois nós teremos 2 situações para avaliar. Mas antes de mais nada, a gente tem que definir muito bem a diferença de substantivo concreto para substantivo abstrato. Pensa aí comigo em casa. Se eu dissesse assim, ó, fada é substantivo concreto ou abstrato? Gnomo é substantivo concreto ou abstrato? Deus é substantivo concreto ou é abstrato? E aí, ó, pasme, tudo que eu falei aqui agora é substantivo concreto. Como assim, Sidney? Substantivo concreto não é aquilo que eu posso pegar? Sim, é aquilo que eu posso pegar, mas também é aquilo que eu posso imaginar e criar, porque eu posso tornar palpável. Então, por exemplo, uma fada, eu não posso colocar no desenho? Posso. Então, substantivo concreto. Deus, por exemplo. Morgan Freeman foi Deus no cinema. Então, substantivo o quê? Concreto. Então, galera, substantivo concreto é aquilo que eu posso pegar, imaginar e criar, porque eu torno palpável. Substantivo abstrato, das duas, uma. Ou é um sentimento, ódio, amor, medo, paixão, ou é um substantivo com força de verbo. Como assim? Eu digo que a filmagem desta aula ficou perfeita. A palavra filmagem, ela não é verbo, mas faz você pensar em verbo, pois é o ato de filmar, portanto tem ação. Então, funciona como um substantivo abstrato. Agora, vamos entender como é que isso daqui funciona. A análise é morfossintática. Então, lá na aula de transitividade verbal, nós aprendemos que o objeto direto, ele não existe do nada. Ele existe, na verdade, porque está ligado a um verbo transitivo direto. Assim como o objeto indireto, ele também não existe do nada. Ele existe porque está ligado a um verbo transitivo indireto. Aqui a análise é morfossintática do mesmo jeito, só que eu terei termos ligados a nomes. E se estão ligados a nomes, não podem ser objetos. Se estão ligados a nomes, ou serão complementos nominais ou adjuntos adnominais. Então aqui agora, o primeiro termo, estou avaliando o camarada que está aqui. Percebi que ele está ligado a um adjetivo. Ouça bem, ele sempre vai ser um complemento nominal, sempre. Então não tem caô aí. Agora, estou avaliando o camarada que está aqui. Percebi que ele está ligado a um advérbio. Ele sempre também vai ser um complemento nominal. E ouça, eu não estou falando da classificação do adjetivo nem da classificação do advérbio. Eu estou falando da classificação do elemento que está ligado ao adjetivo, do elemento que está ligado ao advérbio. Agora aqui, ó, substantivo concreto. Se eu tiver um elemento ligado a um substantivo concreto, ele sempre vai ser um adjunto adnominal. Então, até aí, ó, não tem o menor perigo. Tudo muito tranquilo. O bicho pega onde? Aqui, ó, no substantivo abstrato. Pois na hora em que eu estou avaliando o termo que está aqui e percebo que ele está ligado a um substantivo abstrato, ele pode ter 2 classificações. Ele pode ser um adjunto adnominal ou então, ó, um complemento nominal. E por que eu tenho essas 2 possibilidades? Exatamente porque ele indica a ação. E se tem ação, tem alguém que pratica esta ação e tem alguém que sofre esta ação. Aí eu não vou ter como classificar de cara. Eu vou ter que voltar ao termo para ver se ele está praticando ou sofrendo a ação. Se ele estiver praticando, ele será um termo agente. Se ele estiver sofrendo, ele será um termo paciente. Então, ó, quando é agente, é adjunto adnominal. Quando é paciente, é complemento nominal. Macete bobo, bobão agora, ó, mas que na hora da prova vai funcionar. Quando for agente, tem o A de adjunto adnominal. E quando for paciente, tem o C e o N de complemento nominal. Agora,
quero fazer uma outra reflexão. Anota aí, por favor, dá o pause, anota. Aí agora, vamos falar um pouquinho mais sobre quem? Sobre o substantivo abstrato. Pois eu disse que o substantivo abstrato, além de ter força de verbo, ele é um sentimento. E isso aqui que a gente viu nesse quadrinho agora, abarcaria apenas essa relação de ação, apenas essa questão do verbo para ver se é agente, aliás, do verbo não, né? Do substantivo com força de verbo para ver se aquele termo ali é agente ou paciente. Só que vamos lá, o substantivo abstrato, ele pode ser um substantivo que indica a ação ou pode ser um substantivo que indica um sentimento. Quando tem ação, como já vimos, você não tem como classificar de cara, né? Você volta ao termo para ver se ele está praticando ou sofrendo ação. Aí, se for agente, portanto, o cara que pratica a ação, você vai ter um adjunto adnominal. Se for um termo paciente, ou seja, que sofre a ação, você terá ali um complemento nominal. Isso aí é muito tranquilo. Agora, turma, e quando é um sentimento? Amor, ódio, paixão, medo. Neste momento, eu tenho que ver quem sente, quem possui este sentimento. E por que a gente tem que se preocupar com quem possui o sentimento? Porque o adjunto adnominal, ele tem em sua essência a posse. Então, se aquele termo destacado possuir aquele sentimento, ele será um adjunto adnominal. Se aquele termo destacado não possuir o sentimento, aí nós teremos um complemento nominal. Então, vamos lá. Vamos pensar na relação de posse. Se tem a posse, vai ser adjunto adnominal. E se não tiver a posse, vai ser um complemento nominal. Sidney, mostra como isso aí funciona na prática. Vamos lá. Eu coloco assim, ó. Tenho medo de baratas. Neste momento, repare que o termo de baratas está ligado à palavra medo. E qual é a classe gramatical da palavra medo? É um substantivo, detalhe, é um substantivo abstrato, porque é um sentimento. Então, neste momento, quando está ligado a um substantivo abstrato, eu tenho que voltar ao termo para fazer uma análise melhor. Só que agora, este substantivo abstrato não tem força de verbo. Então, não tenho que voltar para ver se o termo de baratas está praticando ou sofrendo ação. Isso não é viável. Então, eu vou voltar para ver o quê? Se o termo destacado, no caso aqui o termo de baratas, possui o sentimento do medo, ou se é alguma outra coisa que possui o sentimento do medo. Então, quando eu digo assim, tenho medo de baratas, as baratas possuem o medo? São elas que têm medo? Não sou eu que tenho medo. Então, como aqui o termo de baratas não possui o medo, não é um adjunto adnominal, e sim um complemento nominal. Quando seria um adjunto adnominal? Se as baratas possuíssem o medo. Se eu dissesse mais ou menos assim, ó, o medo das baratas impediu-as de voar. Então, neste momento, o que foi impedimento? O que fez estas baratas não voarem? O medo delas. Então, aí sim seria um adjunto adnominal. Sabendo esse processo, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai analisar uma série de frases para aprofundar todo este conceito. Então, vamos lá, meus queridos. Coloquei aqui algumas frasezinhas. Todos esses termos destacados em vermelho têm preposições, só que eles estão ligados a quem? A nomes e não a verbos. Então, não podem ser objetos, muito menos o objeto indireto, porque essa é a grande pegadinha do avaliador. Como estão ligados a nomes, ou serão complementos nominais, ou serão adjuntos adnominais. Então, vamos lá, vamos por partes. Na primeira frase, sou favorável a vocês. Reparem que o a vocês está ligado à palavra favorável. E qual é a classe gramatical da palavra favorável? Aqui é um adjetivo.
E, Cisne, eu tive dificuldade, eu não consegui enxergar assim tão bem. Muito provavelmente, se você teve alguma dificuldade, foi porque você olhou só para a palavra favorável. E aí ficou difícil. E na língua portuguesa tudo depende de contexto. Se isso porventura acontecer lá na hora da tua análise sintática, na verdade morfossintática, porque você está tentando ver qual é a classe gramatical para aí sim classificar sintaticamente, você vai olhar a estrutura como um todo. Então você vai ver que aqui tem um sou favorável. Sou é do verbo ser, que é um verbo de quê? De ligação. Então neste momento aqui, favorável vai ser um adjetivo. Aí, então, se o termo a vocês está ligado a um adjetivo, significa que o a vocês é um complemento nominal. E acho que agora, com a frase, fica bem claro. Eu não estou dizendo que o adjetivo é um complemento nominal, até porque o adjetivo você já sabe. Nós vimos isso na aula de classes gramaticais. Ele só pode ser ou um adjunto adnominal ou um predicativo. Então, não existiria a possibilidade de o adjetivo ser um complemento nominal. Só que aqui eu não estou avaliando a função sintática do adjetivo, até porque o adjetivo aqui é predicativo. Eu estou avaliando a função sintática da estrutura a vocês, que detalhe, é uma estrutura preposicionada. Por isso aqui é um complemento nominal. E veja como agora nós temos a regência nominal propriamente dita. Tenta tirar essa preposição. Seria possível dizer sou favorável a vocês? Não, pois neste contexto quem é favorável a alguém. Então essa preposição foi exigida pelo nome, por isso que ela veio para completar o sentido do nome, logo eu chamo de complemento nominal. Agora olha a próxima frase. Falou favoravelmente a vocês. O a vocês está ligado à palavra favoravelmente. E qual é a classe gramatical da palavra favoravelmente? É um advérbio. Pode ver que faz lembrar muito o favorável lá de cima e a gente só fez o acréscimo do sufixo mente. Esse procedimento é um procedimento de formação de advérbios modais. Então aqui eu tenho um advérbio de modo. E se o termo a vocês está ligado a um advérbio, mais uma vez ele é o quê? Um complemento nominal. Então até aí, ó, tudo muito tranquilo. Está ligado a adjetivo ou a advérbio, é complemento nominal. Agora aqui, a casa do Sidney em Rocha Miranda. Detalhe, galera, eu nem moro mais em Rocha Miranda, mas eu acho Rocha Miranda o bairro mais glamouroso, chique, requintado do Rio de Janeiro. Então, se você não é do Rio de Janeiro e gostaria de conhecer os melhores locais, gente, você não vai encontrar no Leblon, em São Conrado, em Copacabana, em Ipanema. Não é lá que você vai encontrar. Você vai encontrar em Rocha Miranda. É o cachorro-quente do Chitão, é o bar 24 horas, que dá uma galera muito interessante, que fica ali na Praça 8 de Maio. Então, conheça a Rocha Miranda, tá? Agora vem aqui comigo, Sidney para de bobeira, né? Então, vamos lá, ó. A casa do Sidney em Rocha Miranda. Do Sidney está ligada com a palavra casa. E qual é a classe gramatical da palavra casa? É substantivo. E aqui não tem como confundir. Aqui eu tenho um substantivo concreto. E se está ligado a um substantivo concreto, só pode ser um adjunto adnominal. E olha a essência da posse no adjunto adnominal. Na escola, era muito engraçado, porque a professora fazia mais ou menos assim, ó, a casa de quem? Aí todo mundo gritava, do Sidney. Então, ó, tá vendo aí, ó, posse. Mas você não precisa ficar fazendo isso. Basta você utilizar o quadrinho e você vai perceber que neste momento você tem um adjunto adnominal. Agora aqui, a construção do prédio terminou. Do prédio está ligada à construção. E qual é a classe gramatical da palavra construção? É um substantivo. Só que agora eu tenho um substantivo abstrato. Poxa, Sidney, eu pensei que fosse um substantivo concreto. Não, não dá mole. Imagina que esta televisão aqui seja o prédio. Aí eu digo, a construção do prédio terminou. O prédio aqui acabou, ele explodiu, ele evaporou? Não. O que foi que de fato acabou? O ato
de construir o prédio. Então, se aqui nesse contexto a palavra construção significa o ato de construir, é um substantivo abstrato, portanto. E se é um substantivo abstrato... Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac. Inicialmente gostaria de pedir licença para vocês que estão estudando nos nossos vídeos do YouTube, mas esse vídeo é um vídeo demonstrativo, para você conhecer a potencialidade dos nossos professores e do nosso curso. Gente, aqui na Lacon Cursos, nós estamos fazendo uma super preparação para fiscal de tributos do estado de Mato Grosso. Lembrando, claro, que a Lacon Cursos é a escola mais tradicional, que mais aprova, que tem mais qualidade em concursos públicos no estado de Mato Grosso. Então, nós fizemos uma super preparação, nós já estamos aqui na turma 6, tá? Na turma 6 de fiscal de tributos, né? E se você quiser assistir o restante dessa videoaula e muito mais, o nosso curso online já consta aí com aproximadamente umas 320 horas e está em gravação alguns módulos ainda. Ele custa, atenção, apenas 10 parcelas de R$10. 10 parcelas de R$10 é o nosso curso focado na Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso. Você vai ter acesso a esse curso até o dia 31 de janeiro de 2023. Ah, professor, foi publicado o edital, e está diferente o pré-edital. Fique tranquilos que dentro do prazo de validade do seu acesso, nós iremos fazer todas as alterações e ajustes necessários para a sua aprovação, né? Lembrando, cara, quem estuda com antecedência, planejamento e foco são aqueles que vão aí, com certeza, ter um salário desse. Quanto ganha? Salário inicial, 37.418, gente. Você tem aqui 28.418, mais uma verba indenizatória de R$9.000. Então, você tem aí R$37.400. Ah, professor, isso aí resolve meus problemas financeiros. Cara, se isso aí resolve seus problemas financeiros, eu digo para vocês o seguinte, que você deve começar a estudar imediatamente. Eu peço um voto de confiança, vem estudar aqui na Lacon Cursos, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Detalhe, clica aqui, fala lá com os nossos atendentes, nós temos aí uma política de descontos aí, principalmente para ex-alunos, e a gente sempre está lançando promoções que vão ajudar no seu investimento. Meus amigos, minhas amigas, conto com vocês, espero vocês aqui na Lacon Cursos. Forte abraço, fique com Deus.